Boa tarde, Denise. Hoje eu vou falar sobre o terceiro mandamento de 10 para conseguir perdoar. Consegue fazer aquela imersão aqui comigo de novo? Hoje vai ser muito importante, hein? Digita aí, sim ou não. Quanto tempo, Cleiton, vai demorar a live? Não sei. O tempo necessário para ajudar quem entrar. Já manda aí aqueles aviãozinhos, ô Denise, para o máximo de pessoas que você conseguir. Dispara aí o coraçãozinho para o algoritmo robô do Instagram nos ajudar a entregar mais. Convide pessoas através do aviãozinho. Estou esperando você se inscrever no canal lá, hein, Denise? Você não se inscreveu ontem. Me deu uma... Como que eu posso falar, gente? A linguagem que a gente usava quando era criança. Me deu um drible. Se inscreve hoje depois da live. Prestigia lá o canal que vai ajudar muito. Inclusive hoje, meio-dia, eu postei um vídeo de como saber quando o Espírito Santo está falando conosco. Como saber quando é o Espírito Santo que está falando conosco. Boa tarde, Fogação. Esperei falar comigo ontem e não falou, hein? Estou precisando de sua ajuda. Cortei o cabelo hoje, pessoal, para dar uma disfarçada nos cabelos brancos, né? Ficar mais apresentável aqui para vocês. Denise, está aí comigo? Terceiro mandamento de 10 mandamentos, que inclusive estão no livro que eu escrevi, para poder ajudar a pessoa a perdoar. Vamos lá, para a gente não perder tempo. Enquanto mais gente chega aqui, Denise. Bem, eu me lembro de uma das palestras que eu fiz na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Inclusive, estou viajando para lá depois do dia 15. Provavelmente no dia 24, para poder levar o caminho para as pessoas lá, né? A palavra de Jesus. E em uma das palestras que eu fiz lá alguns anos atrás, da primeira vez que eu passei lá, que eu pastorei lá por 2 vezes, numa dessas palestras eu falei sobre o abuso que eu sofri na infância e eu percebi que durante a palestra, uma senhora começou a chorar muito. E aquilo chamou minha atenção. Eu já conhecia ela. E no final, eu conversei com essa senhora, que eu também conheci o seu marido. Fui pastor, inclusive, dela e do marido, das filhas. Acompanhava a família, e ela me disse que mexeu muito com ela aquela palestra, que eu falei sobre o abuso sexual que eu tinha sofrido na infância, porque ela também tinha sofrido um abuso na infância. Se eu não me engano, isso faz muito tempo, foi de um parente, de uma pessoa da própria família, e que nem o marido dela sabia que ela havia sofrido esse abuso na infância. Nem o marido dela sabia. Ela não havia contado. E já tinha muitos anos que ela era casada. Eu me lembro que na época que eu sofri o abuso na infância, se eu não me engano, também faz muito tempo, eu demorei um tempo para conseguir falar
com alguém, né? E a verdade é que quando a pessoa passa por uma situação dessa, de abuso sexual, de um trauma emocional, a pessoa muitas vezes guarda para si, não consegue falar com uma pessoa. E o terceiro mandamento de 10 para a pessoa conseguir perdoar é falar com alguém sobre o assunto. Mas, Cleito, é algo muito íntimo, é algo muito delicado, sim. Por isso que eu vou te orientar como fazer isso. Você deve falar sobre o assunto, o trauma que você carrega, devido a determinada coisa que lhe aconteceu no passado, e talvez venha se repetindo, porque em muitos casos o abusador, ele continua abusando, né, da vítima. Por muito tempo. A vítima se torna até, como que eu posso falar? Uma prisioneira, né? Ou um prisioneiro daquele abusador. A pessoa se torna refém, né? Infelizmente isso acontece muito também. Do abuso não ter sido apenas uma vez, ele se repetir. E em alguns casos até por anos. Até a pessoa conseguir se libertar daquele abusador, denunciar. Porque o apóstolo Paulo, ele diz que as coisas da carne a gente trata na carne, as coisas do espírito a gente trata do espírito. O que quer dizer isso, Cleito? Quer dizer que, por exemplo, há casos que você tem que apelar para a lei dos homens também. Você precisa acionar a lei vigente no nosso país. Denunciar. Para que você consiga se libertar dessa pessoa que você se tornou um refém ou uma refém, e também impedi-lo de fazer o mesmo com outras pessoas, fazer novas vítimas. Então, o apóstolo Paulo falou isso em uma de suas cartas. Eu não me lembro aqui onde que está, mas ele falou sobre isso. As coisas da carne a gente trata na carne, as coisas do espírito no espírito. Tem gente que confunde. Por exemplo, essa série de lives é sobre perdoar. Tem como perdoar o abusador, Cleito? Claro, inclusive eu perdoei o abusador. Isso foi com 9 anos de idade, né? Eu já contei em uma das lives anteriores. E depois de muitos anos, já casado, já pastoreando, tratando de pessoas emocionalmente, espiritualmente, muitas pessoas em casos semelhantes ao meu, eu retornei àquela cidade onde eu fui abusado, depois de muitos anos. E eu procurei a casa onde morava aquele abusador. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu estava com minha esposa. Ele não morava mais ali, se eu não me engano. Infelizmente estava preso. Ele tinha muito talento no futebol, né? Aí eu fiquei sabendo por alto que ele começou uma carreira no futebol, mas depois, devido a vício nas drogas, se eu não me engano, eu acho que foi essa informação que me foi passada, ele veio abandonar o esporte e, por algum motivo, eu não sei qual, ele estava preso, infelizmente. Eu digo infelizmente mesmo, com toda sinceridade, porque há uma diferença entre justiça e vingança. A pessoa deve querer justiça, inclusive é um dos mandamentos dos 10, e eu vou falar nas próximas lives, a diferença de justiça e vingança. As pessoas confundem muito isso, elas não sabem distinguir uma coisa da outra. Mas falando sobre o tema de hoje, né, o terceiro mandamento para conseguir perdoar. Então, quando eu fui lá na cidade procurando aquela pessoa que eu fui vítima dela na infância, eu já havia perdoado ela muitos anos atrás. A minha vida estava desbloqueada para eu seguir em frente com a minha vida. Mas eu quis ir lá, eu queria estar com essa pessoa, eu queria falar do caminho para ela, eu queria evangelizá-la. Sim, eu queria evangelizá-la. Mas esse terceiro mandamento para se conseguir perdoar, você precisa falar com alguém sobre o assunto.
Quem, Cleito? Vou dar 2 exemplos. 2. Alguém da sua extrema confiança, um verdadeiro amigo ou uma verdadeira amiga, uma pessoa que de fato goza da sua confiança, você confia naquela pessoa, foi construída uma confiança ao longo de uma amizade sincera, verdadeira durante anos, seja homem ou mulher. Você deve falar, verbalizar. Talvez você chore quando falar, como essa senhora que durante a palestra lá em Uberlândia, ela chorou durante o momento que eu estava tocando nesse assunto e depois no final a gente conversou e ela me disse, né, que nem o marido dela sabia do que havia acontecido com ela. E eu me lembro que ela saiu dali como se tivesse tirado um peso de sobre ela. Ela saiu dali bem, daquele ambiente da palestra. Ela saiu de lá, como que eu posso falar melhor? Livre daquele peso. Porque foi gerada uma empatia, né? Quando ela ouviu alguém falando que passou algo parecido com o que ela passou. Então, ela entendeu que assim como eu havia vencido, ela podia vencer também. E ela teve acesso ali naquela palestra, ferramentas para poder conseguir como eu consegui. E naquele dia, foi muito importante para ela ter ouvido de alguém que passou por algo como ela passou e a libertou. Então, o terceiro mandamento para você conseguir perdoar, procure alguém de extrema confiança, um amigo, uma amiga, e fale, marque um encontro. E diga, olha, eu preciso falar algo muito importante que me aconteceu para você, porque você é meu amigo, a minha amiga, e prepare esse encontro e fala. Desabafa. Ou então você procura um profissional, por indicação de alguém que teve sua capacidade profissional atestada por alguém que você conhece. Um profissional ou uma profissional que quem indicou falou da sua capacidade, um psicólogo. Às vezes um coach, como eu sou um coach. Mas coach não trabalha só com comportamento humano? O coach não trabalha com patologia, o coach não trabalha com problemas, a princípio, de ordem psíquica, né? Psiquiátrica ou emocional. Um coach tradicional, porém coach em si a palavra significa técnico. E eu sou um técnico espiritual, um spiritual coach, já há mais de 16 anos. Então, além da minha formação para ajudar a pessoa a mudar comportamento e alcançar resultados que desejam em qualquer área da vida, eu já tenho aí uma experiência em ajudar pessoas espiritualmente e emocionalmente. Então, você pode procurar um profissional indicado por alguém da sua confiança também para falar do assunto. Repito, pode ser um psicólogo, pode ser um coach que também trabalha a área espiritual e emocional como eu. Alguém que possa lhe ajudar, depois de você desabafar e falar do ocorrido, a dar os próximos passos. Porque pode parecer simples para mim que consegui perdoar. E muita gente acha que não está com mágoa e ressentimento, mas no fundo está. Como alguém que eu atendi aqui, né, na live, acho que foi na live de segunda-feira, a moça chamada Cristiane, se eu não me engano, né? Que até falou da amiga dela, que a própria mãe fazia ela se vender, fazia ela se prostituir. E no caso essa Cristiane, que falou da amiga, que ela sabia que tinha mágoa da mãe devido a isso aí, ela também, a Cristiane, a princípio falou que não tinha mágoa, mas que ela se sentia magoada devido a algo que lhe aconteceu. Aí eu disse para ela que na live que sim, ela tinha mágoa, porque se ela se sentia magoada, é fácil você saber se você está magoado com a pessoa. Se você convive com ela ou com ele, aí eu te faço a primeira pergunta: você consegue ficar diante dessa pessoa? Falar com ela normalmente? Sem sentir nada, uma repulsa, até mesmo uma raiva, um ódio? Segunda pergunta:
você conseguiria ajudar essa pessoa se ela lhe pedisse ajuda? Sinceramente. Ou se essa pessoa está distante, você conseguiria ir até essa pessoa se houvesse possibilidade simplesmente para falar que perdoa ela? Algumas perguntas para você definir se de fato você está com mágoa dessa pessoa ainda e ressentimento ou se você já conseguiu liberar o perdão. Claro que em casos que a pessoa pode correr um risco eminente, estando diante da pessoa que lhe fez mal ali, se for uma pessoa agressiva, violenta, e não foi inteligente a pessoa estar com alguém que lhe fez mal ali devido a isso, a periculosidade da pessoa, então eu ensino exercícios, nas próximas lives eu vou falar sobre isso, para a gente dividir os assuntos, que a pessoa pode liberar o perdão mesmo que a distância, com outra pessoa representando. Um exercício que funciona de fato. Bem, mas o tema de hoje, o terceiro mandamento, né, para conseguir perdoar. Fale com alguém da sua extrema confiança, um verdadeiro amigo, uma verdadeira amiga, ou então procure um profissional por indicação que possa lhe ajudar nesse sentido a dar os próximos passos depois de você desabafar. Pergunta, Denise? Digita aí alguma pergunta. Digita aí alguma pergunta sobre o que você ouviu até aqui. Sobre esse terceiro mandamento aí, que são 10, né? Que eu ensino em um livro meu. Para conseguir perdoar e superar traumas emocionais. Digita alguma coisa sobre o que a gente está falando até agora. Aqui na live. Eu orei antes de fazer a live de hoje e falei para o pai: pai, se eu conseguir ajudar uma pessoa hoje, eu me dou por satisfeito com essa live. Mas é claro que vai chegar para muito mais gente, porque eu estou salvando essas lives aqui no feed, outras pessoas vão ver depois, em outros momentos, e também estou colocando elas, estou preparando para colocar no meu canal no YouTube, para ajudar mais pessoas, né? Mas fico feliz que você está aqui, Denise. Não quero nem me aproximar. Então você entende, Denise, que você tem mágoa e ressentimento dessa pessoa? Faz sentido o que eu estou falando? Porque se você não consegue se aproximar, está claro que você tem mágoa, né? Agora uma pergunta, Denise. Você sabe, já detectou que tem mágoa dela, dessa pessoa. Você entende que a mágoa só faz mal para você, né? É como se eu quero matar alguém, mas no lugar de dar o veneno para aquela pessoa, eu tomo o veneno no lugar dela. A mágoa e o ressentimento só faz mal para mim. E a mágoa e o ressentimento, Denise, ela bloqueia várias áreas da nossa vida. Eu fico com a vida bloqueada, travada. Aí eu vou entrar naquele assunto que eu falei ontem. Mas é injusto o que a pessoa me fez. A pior injustiça é você continuar sofrendo com áreas da sua vida bloqueadas devido a essa mágoa. E Denise, eu vou falar algo aqui muito profundo agora, muito pesado. O perdão é um mandamento do caminho. Jesus falou que se a gente não perdoar, a gente não vai ser perdoado por ele. Pesado, né? Mas quer maior exemplo do que ele? Na cruz do Calvário, Jesus, olhando para os seus algozes ali, ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Denise, é algo muito profundo, mas é um mandamento. Perdoar é um mandamento, não é uma opção. Eu sei que é duro falar isso, mas eu estou aqui para lhe ajudar. E tantos quantos verem essa live depois, o perdão não é uma opção. O perdão é um mandamento. E não é o Cleiton que está falando isso, nenhum padre, nenhum pastor. É o caminho. Jesus que diz, está na palavra de Deus, que quem não perdoa não será perdoado. E aí, como é que fica isso para você seguir adiante com a sua vida, Denise? Eu vou lhe ajudar a perdoar. Você entrou no grupo lá, né? Do nosso SOS espiritual, né? Eu vou marcar uma videoconferência com você. Eu vou te ajudar. Estou me comprometendo, tá? E eu não quero nada em troca. A única coisa que eu quero em troca é o seu relato. Você vai gravar o seu relato depois e as pessoas vão ver que você conseguiu perdoar quem lhe fez mal e seguir adiante com a sua vida e alcançar resultados extraordinários. Porque, Denise, quando você perdoa, há uma liberação de poder. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Há uma liberação de poder. Porque quando você consegue perdoar, porque é algo tão difícil, só com o Espírito de Jesus, o Espírito Santo nos ajudando, você consegue tudo. Vou repetir, Denise, e tantos quantos verem essa live. Quando há liberação de perdão, há uma liberação de poder.
que quem consegue perdoar consegue qualquer coisa. Liberar o perdão é uma das coisas mais difíceis que há para o ser humano. Pessoal, eu atendo senhoras e senhores de idade, da terceira idade, já tem muito tempo. E o índice de senhores e senhoras que têm mágoa, inclusive de pessoas da própria família, é alarmante. É muito grande o número de pessoas da terceira idade que têm mágoa e ressentimento dos seus. É terrível. Daí você vê quanto é difícil, mas repito, Denise, é um mandamento, você entende? Digita aí se você entende, digitando sim, que perdoar não é uma opção, é um mandamento. Jesus falou que quem não perdoa não é perdoado. E repito, perdão só vai fazer bem para você. Você já falou sobre o assunto com alguém que você ama, como eu falei aqui? Já fez esse exercício? Já desabafou com alguém da sua extrema confiança ou com algum profissional? Você vai ter oportunidade, né, de falar inclusive comigo, né? E fazer um exercício comigo que eu vou fazer com você, que eu devo fazer nas próximas lives aqui, com alguém, vou chamar alguém para poder ajudar. Denise, quando você conseguir perdoar, você pode ter certeza que a sua vida ela vai desenvolver como nunca desenvolveu antes. Eu vou te contar uma história aqui da minha esposa, Denise, que é pertinente aqui no assunto. A minha esposa, quando eu a conheci, ela tinha muita mágoa do pai, né? O pai foi alcoólatra alguns anos da vida. Hoje meu sogro não é mais, já faz muitos anos. Ele venceu o alcoolismo. Mas na infância ele agredia a esposa dele, né? A mãe da minha esposa, minha sogra, agrediu os filhos. E a minha esposa tinha muita mágoa dele. Preste atenção, Denise, na profundidade disso. E a minha esposa, todo emprego que conseguia, não demorava muito tempo, era mandada embora, não conseguia ficar em lugar algum. E embora minha esposa seja autodidata, ela aprende tudo sozinha. Ela é cabeleireira, artesã, ela tem habilidades assim que ela aprendeu vendo aulas ali na internet, não tem curso nenhum, mas é uma ótima cabeleireira. Também faz outras coisas que se faz dentro de um salão de beleza, é artesã, faz várias coisas relacionadas a artesanato, mas a minha esposa não desenvolvia em nada. Era derrotada na vida financeira e econômica. Quando ela foi liberta de um espírito maligno, que ela tinha espíritos malignos no corpo, veio de um lar, né, que o pai e a mãe eram chefes de uma casa de encosto, né, não sei se dá para falar tudo aqui para a live não cair. Ela foi criada nesse contexto espiritual de terreiro, você entende o que eu estou falando? E para piorar, ela tinha essa mágoa do pai. Quando ela conseguiu perdoar o pai, a vida dela deslanchou de uma tal maneira. Ela trabalhava na prefeitura da cidade por uma ajuda da irmã, que já trabalhava lá. Mas depois ela passou num concurso, foi concursada, abriu o primeiro salão de beleza dela na época, antes da gente começar a viajar e fazer a obra de Deus. E prosperou. A vida destravou, desbloqueou. Olha só. Vou te contar uma outra história aqui muito forte, Denise, antes da gente terminar a live de hoje. Eu pastoreei em Belo Horizonte, aqui do lado. Eu estou em Sete Lagoas, né, Minas, do lado aqui da capital mineira. E esse local que eu pastoreei por mais de um ano, e ficava diante de um hospital conhecido aqui que chamou de Lomberes. E aos sábados eu fazia muitas visitas ali naquele hospital. E eu conheci lá uma senhora que, se eu não me engano, ela tinha tido um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, né? Mais conhecido como derrame, né, ô Denise? E já vou explicar o que é derrame. E pela misericórdia e graça de Deus, eu sempre busquei os dons de Deus, e inclusive de libertação e de cura, que são do próprio Deus, mas que Ele empresta para aqueles que pedem. E Deus sempre me usou muito para libertar pessoas espiritualmente e também ministrar cura. E muitas pessoas passaram a enxergar sem precisar do uso do óculos, eu tenho isso gravado. Pessoas deixaram de precisar de cadeira de rodas, eu tenho isso gravado. Enfim, muitas pessoas com outras enfermidades também,
que tem exames de antes, de depois, que a gente ministrou cura, creram no poder de Deus e foram curadas. E eu ia nesse hospital e ministrava cura ali aos enfermos. E essa dona, que estava com movimentos do corpo paralisados, né, com as sequelas do AVC, eu a ungia com óleo, como está escrito na palavra de Deus, para ungir o enfermo com óleo, fazer oração da fé, mas nada dela mudar, não tinha reação alguma. Depois ela teve alta, foi para a casa dela, se eu não me engano, tem muitos anos isso, eu a visitei na casa dela e tinha uma irmã que cuidava dela. Essa irmã dela me contou uma história depois que eu entendi o porquê, quem sabe, aquela senhora não voltou a ter os movimentos depois que eu ministrei cura nela. Ouça a história. Você ouviu da minha esposa antes, né? O antes e o depois do perdão. Preste atenção, Denise. Aí essa moça me contou o seguinte: olha, pastor, a gente viveu muito tempo na roça, e na roça uma vez a gente teve um problema muito sério, eu e minha irmã, e ela teve mágoa, ressentimento de mim. Olha só. Aí quando ela veio a ter o AVC, quem que veio cuidar dela? Justamente aquela irmã que ela tinha mágoa. Eu imagino como que era dentro da cabeça dela ser cuidada pela irmã que ela tinha mágoa. Pesado, né? Aí eu liguei uma coisa na outra. Por que eu ministrei cura sobre tanta gente e as pessoas realmente eram restabelecidas? Mas no caso aqui dessa dona, ela continuou sem os movimentos do corpo, com aquelas sequelas. Pode ser que havia relação com o fato da irmã que estava cuidando dela, ela ainda tinha mágoa e ressentimento dela. Sabia que tem doenças que hoje em dia a medicina chama de psicossomáticas? Que nada mais é, a Bíblia fala muito bem sobre isso, que é quando os sentimentos ruins se somam ali no organismo da pessoa, na matéria da pessoa, e ela começa a ter doenças. Por exemplo, quando a pessoa tem mágoa e ressentimento, muitas pessoas, eu não vou entrar em detalhes aqui porque nem dá numa live, mas é comprovado que a mágoa e o ressentimento, infelizmente, faz até com que muita gente tenha câncer. Eu não estou falando uma coisa aqui da minha cabeça, não. Podem pesquisar. Então tem muitas doenças relacionadas, doenças físicas, chamadas psicossomáticas, relacionadas com mágoa e ressentimento. Lembra o significado da palavra mágoa? Má água. Por exemplo, o tal do derrame, né, cerebral. Hoje deram um nome mais bonitinho, né, o AVC, o acidente vascular cerebral, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrijam aí. Sabe quando você bota o leite ali para ferver? Aí você se esquece por algum motivo e a pressão aumenta, o calor aumenta e o leite derrama, ele extrapola ali o limite da vasilha e cai. O derrame nada mais é do que isso. Se eu não me engano, né, se rompe ali uma veia do cérebro, algo assim, aí eu não entendo para explicar de fato como acontece, mas espiritualmente falando, emocionalmente falando, tem a ver com isso. O derrame, o AVC, a pessoa enfrentou determinada situação que aquilo foi acumulando, que a pessoa chegou no limite dela, extrapolou o limite. Muitas vezes, porque a pessoa estava com mágoa, ressentimento de alguém, ou então a pessoa fez muito mal para outras pessoas. Acontece muito isso também. Muitas pessoas que você vai ver o histórico delas, muita gente, quando você vai ver o histórico delas, os anos de vida daquela pessoa, muita gente que teve o famoso derrame, o AVC, foram pessoas más para outras, ou que guardaram mágoa e ressentimento e ultrapassaram o seu limite de suportar determinada coisa. Veio o derrame, derramou, como o leite lá que se derrama. Faz sentido o que eu estou falando para vocês aqui, gente? Comenta aqui nos comentários, já eu vou terminar. Mais uma vez, no final aqui, vou deixar uma dica para quem quer ajuda mais próxima, como eu dei para a Denise ontem. Um meio para você que quer ajuda espiritual e emocional. No final aqui, eu vou dar um caminho para você ter uma ajuda mais próxima a mim e da minha esposa.
Comenta alguma coisa em cima do que foi falado aqui, Denise. Você entendeu a história da minha esposa? Ô Lidiane, você que chegou e está com a gente agora, ou Erlândia, não sei quem que tá. Vocês que estão aí, que não pegaram do início da live, ela vai ficar salva aqui no feed, tá? Depois vai pro meu canal no YouTube. Então, escreve alguma coisa que te chamou atenção aí da história da minha esposa. É real, é verdadeiro. Um dia eu vou te colocar para conversar com ela. E dessa senhora que teve o AVC e que tinha mágoa da irmã que estava cuidando dela. Tá vendo a gravidade da mágoa, Denise? Eu tenho certeza, eu não te conheço ainda profundamente, mas eu posso asseverar aqui na live, eu posso afirmar que você está com áreas da sua vida bloqueadas, não sei quais, mas eu faço um desafio aqui, ó, ao vivo. Você tem ou não tem áreas da sua vida que não destravam? Eu tenho certeza que tem, por causa dessa mágoa, desse ressentimento. Não tem como. Tá vendo? Olha só. Não é por acaso que você caiu em uma de minhas lives aqui, o Denise. Pois é. Eu tenho certeza que, infelizmente, você tem áreas da sua vida bloqueadas. Você sabe que quem está falando com você entende do que está falando. Você sabe disso. Então, nós vamos ficando por aqui com a live de hoje. Vai ficar salvo aqui. E, por favor, Denise. Pô, não custa nada, né? Você vai sair daqui da live, você vai no link na bio. Por favor, Denise, você me deu uma rasteira ontem, entrou no grupo de oração, mas não se inscreveu no canal. Qual o problema? Vai no link na bio aqui embaixo, vai lá no YouTube, se inscreve lá e ativa o sininho. Posso contar? Você não vai passar para trás hoje de novo não, né? E é isso, Denise. Parece até que você estava contando a sua história, né? Pois é. Sabia que o Espírito Santo trabalha assim, conectando histórias parecidas para as pessoas se ajudarem. Sabe por que eu fico feliz? Eu estou muito feliz porque o Espírito Santo nos conectou a você. Você vai ter a oportunidade de falar com minha esposa. Quem sabe a gente vai se conhecer pessoalmente. Você vai marcar um local aí para a gente levar a palavra aí no... É no Rio que você mora, né? Em Belfort Roxo, não é isso? Você falou comigo ontem no WhatsApp. Pode ter certeza que o Espírito Santo está começando a tratar de você, Denise. Olha, em nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra sobre a sua vida. Se eu sou homem de Deus de fato e de verdade, sua cura já começou. Se você chorar e agora é o Espírito Santo que está te lavando e te purificando, receba paz, forças para lutar e para vencer. E todos que de alguma maneira essa live tocou. Seja a própria bênção, Denise, no nome de Jesus. Conta com a gente. Ó, desce no link na bio, escreve no canal que eu vou conferir lá. Hein? Fechou? Tem certeza que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, Denise. Amanhã no mesmo horário. Hein? Convida mais uma pessoa, mais duas. Alguém que está sofrendo com algo parecido, Denise. Está escrito na palavra, hein? Mais bem-aventurado é o que dá do que quem recebe. Dá esse presente para alguém amanhã, para seguir a live de amanhã. Eu não sei o tema de amanhã ainda, é o que o Espírito Santo me falar. Mas é dentro desse contexto aí de perdoar e superar trauma. Tá bom? Convida mais alguém para ver contigo amanhã. 12:59. Até lá, inscreve no canal. Não me engano hoje de novo não, hein? Até amanhã, tá? Deus é contigo. Pode ter certeza. Prova disso é que Ele está me conectando a você para poder te ajudar. Tchau. Convida alguém para a live de amanhã.